Amém? Graças a Deus, né? Muito obrigado. Graças a Deus. Vamos direto para a palavra? Amém? Vamos abrir a Bíblia. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28, até o 32. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Quem achou, diga amém. Quem não achou, disfarça. Continua procurando. Amém? Achamos? Amém. Diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, Senhor, e pedimos para que o Teu Santo Espírito possa nos revelar a Tua vontade, ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, nós temos uma parábola, a parábola dos 2 filhos. E para a gente poder entender essa parábola, a gente precisa então entender o contexto, o que estava acontecendo. Porque se a gente pegar esse texto e ler só esse texto, ele fica um pouco estranho. Não sei se vocês concordam comigo, ele fica um pouco esquisito. Se a gente simplesmente chega e lê esse texto aqui, vamos supor que você foi fazer uma leitura sorteada. Sabe aquelas leituras sorteadas? Quando você chega assim num horário do dia, sorteia assim uma página da Bíblia. Vou ler isso aqui. Aí você lê isso aqui e se você fosse meditar nesse texto só por ele, talvez você ia ficar meio confusa, né? Para poder entender essa conversa ou até mesmo essa discussão, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender o que estava acontecendo o que estava acontecendo para que Jesus contasse essa parábola, né? Porque se a gente simplesmente pega ali, o que vocês acham? Porque já começa assim, né? O que vocês acham? É uma pergunta. Aí se a gente parar para pensar, é Jesus que está falando, né? Essa já é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? Quem está falando? É Jesus que está falando. Mas, do nada, Jesus chega e fala assim: o que vocês acham? Tem que ter um antes disso, né? Tem que ter um diálogo antes disso. E existiu, de fato, um diálogo antes disso para que Jesus pudesse chegar nisso. Em outra tradução, começa assim: mas que vos parece? Né? Não sei qual que é a sua tradução aí. A tradução aqui da minha Bíblia começa assim: o que vocês acham? E a outra tradução que eu copiei aqui começa assim: mas que vos parece? Então Jesus, ele vai contar a parábola, e antes dele começar a contar a parábola, essa frase de interrogação, essa pergunta, já é para que eles possam refletir. Aconteceu algo e Jesus vai contar algo para que eles possam refletir. Para que eles possam entender que eles precisam refletir em cima daquilo que ele está contando, ele faz essa pergunta primeiro.
É como se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, eu vou contar algo para vocês e eu gostaria que vocês pensassem nisso. Ou como muitas vezes eu mesmo faço, quando eu vou começar uma mensagem, quando eu vou começar uma pregação, eu faço uma pergunta. Não é verdade? Muitas vezes eu faço isso, eu pergunto alguma coisa para vocês. E daí depois eu entro na mensagem. Por quê? Aquela pergunta que eu fiz no começo, vocês vão ficar pensando na pergunta, vocês vão ficar remoendo a pergunta durante toda a mensagem. E aí a ideia muitas vezes é que a gente possa pensar naquela pergunta com base naquilo que a palavra está nos oferecendo. E foi o que Jesus fez nesse caso. Ele lança uma pergunta, conta uma parábola, para que eles possam pensar. Para que a gente possa de fato entender o que representa esses dois filhos, né? A gente precisa entender o contexto, porque esses dois filhos, na verdade, é muito mais do que a gente pode imaginar. Parece uma parábola curta, parece uma parábola simples, mas o significado por trás desses dois filhos é muito forte. É muito forte, é muito grande. Bom, como eu disse, para que a gente possa entender essa parábola, a gente precisa entender o contexto. Se a gente pegar o capítulo 21, volta aí tua Bíblia, capítulo 21, versículo 1. Eu não vou ler o texto, é só para vocês entenderem aqui alguns acontecimentos que aconteceram logo antes disso, tá? O capítulo 21 começa com a entrada triunfal de Jesus, certo? Então, Jesus teve aquela entrada triunfal em Jerusalém. Vocês conseguem imaginar como foi esse fato, esse acontecimento? Vocês conseguem imaginar isso? Todos sabem o que é a entrada triunfal? Jesus chega em Jerusalém e ele entra pelos portões e as pessoas estão jogando roupas pelo caminho para que ele passe por cima, fazendo um caminho para que Jesus passe por cima daquelas roupas, começam a jogar roupas. E as pessoas celebram a entrada de Jesus com flores, com galhos nas mãos. Então foi uma festa tremenda essa entrada de Jesus, por isso mesmo chamada de entrada triunfal, porque foi uma festa tremenda essa entrada de Jesus. Bom, isso por si só já incomodaria muito muita gente. Todos aqueles que não gostavam dos ensinamentos de Jesus, todos aqueles que viam Jesus como uma ameaça, isso por si só já teria incomodado muito eles, correto? Só isso já teria incomodado muito eles. Bom, mas não foi só isso que aconteceu. A gente também teve ali, a partir do versículo 12, se vocês verem aí, a gente teve a purificação do templo, em que Jesus está ali no templo e ele fala sobre isso, e isso incomoda ainda muito mais os anciões e aqueles que trabalhavam na sinagoga. Bom, chegamos ao ponto, versículo 23. O título na minha Bíblia desse parágrafo é A Autoridade de Jesus. E ele diz assim, versículo 23 diz assim: Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Aqui a gente vê que tem gente muito, o quê? Incomodada. Tem gente muito incomodada aqui. Aqui fala que os principais sacerdotes e os anciões se aproximaram de Jesus e fazem esse questionamento para Jesus: com que autoridade você faz estas coisas? Bom, se eu tivesse voltado da parábola dos dois filhos para esse texto, agora a gente ia ter que fazer o quê? Voltar de novo. Por isso que eu já comecei do começo do capítulo, para que a gente não voltasse de novo. Porque se a gente pega essa pergunta daqui,
com que autoridade você faz essas coisas? Qual que é a pergunta que vem na nossa cabeça? Ajuda eu, gente. Qual que é a pergunta que vem na nossa cabeça? Que coisa? Com que autoridade você faz essas coisas? Aí vem uma pergunta na nossa cabeça. Que coisa? Certo? Mas a gente já voltou. A gente já viu que Jesus teve a entrada triunfal. A gente já viu que teve ali o texto onde fala da purificação do templo. Então todas essas coisas são as coisas que eles estão questionando. Óbvio, não só isso, mas toda a caminhada de Cristo. Afinal de contas aqui, Jesus está a uma semana de ser crucificado. Jesus está entrando na semana da crucificação, na verdade menos de uma semana para ele ser crucificado. Ele está na semana da crucificação aqui. Então, Jesus já tinha feito toda a sua vida ministerial. Todos aqueles 3 anos de vida ministerial já tinham se passado, porque Jesus aqui, ele já estava para ser crucificado. Já estava na semana da crucificação. Então eles chegam até Jesus e fazem então esse questionamento de quem vem, com que autoridade você faz essas coisas e quem te deu essa autoridade? Bom, vamos lá. Jesus, como eu sempre gosto de frisar, é muito sábio, é muito perfeito. Ele se sai assim de situações de forma que eu falo assim, como eu queria me sair de situações do jeito que ele saía. E mais uma vez, Jesus faz algo que eu já disse para vocês e vou repetir hoje, que Jesus, ele se sai de uma pergunta fazendo outra pergunta. Jesus se sai de uma pergunta fazendo outra pergunta. Com muita sabedoria, com muita calma, né? Eles achando que tinham colocado Jesus numa situação difícil, porque é fato que dependendo da resposta de Jesus, ele ia ser crucificado aquele dia mesmo. Dependendo do que ele respondesse ali, ele ia ser crucificado ali mesmo, aquele dia mesmo. Mas Jesus, eles achando que tinham colocado Jesus numa situação difícil, na verdade Jesus vai colocar eles numa situação bem pior, bem mais difícil. Vamos continuar aqui. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, também lhe direi com que autoridade faço essas coisas. Ok? O fato é, eles estavam querendo fazer com que Jesus se colocasse numa situação difícil. Como por exemplo, vocês devem se recordar daquele texto, eu não sei porque que eu estou olhando, eu estou procurando uma moeda. Agora, muito inteligente começar a olhar assim e achar que vai achar uma moeda, né? Vocês devem se lembrar de quando fizeram outra pergunta para Jesus. Mostraram uma moeda para Jesus e perguntaram para Jesus se era correto pagar a César o imposto. Lembram disso? Difícil a situação para Jesus. Por quê? Qual que era a intenção deles? A mesma intenção aqui. Fazer com que Jesus desse uma resposta que colocasse ele numa situação difícil em que eles pudessem aproveitar o momento para pegar ele. Naquela ocasião, Jesus responde, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Jesus é muito sabião. Se Jesus responde simplesmente a pergunta dizendo assim, é certo, eles tinham uma arma contra Jesus. Eles iam dizer que Jesus fazia parte da turma romana e que ele era inimigo de Israel. Se Jesus dissesse não é certo, eles iriam usar isso e entregar ele para Roma para dizer, olha, ele está agindo contra vocês. Então, eles imaginaram assim, nós vamos perguntar para ele vai ter que dizer se é certo ou se não é certo.
Se ele disser que é certo, a gente entrega ele para os israelitas e fala, ele é inimigo de vocês. Se ele disser errado, a gente entrega ele para os romanos e fala, ele é inimigo de vocês. Mas Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles vão entregar Jesus para quem? Para ninguém. Sabedoria. Sabedoria. Isso é muito maior do que conhecimento. Isso é muito maior do que inteligência. Sabedoria. E a palavra nos diz que a sabedoria só vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. Aqui, da mesma forma, Jesus vai usar de sabedoria para se sair dessa pergunta complicada que colocaram para ele. Porque da mesma forma, se ele dissesse que a autoridade dele vinha do Pai, ele ia ser, iam colocar ele como um herege. Iam dizer que ele estava falando uma heresia. Se ele dissesse que viesse de qualquer outro, piorou. Que não fosse de Deus. Então, de qualquer forma, ele estaria numa situação difícil, numa situação ruim. Mas com muita sabedoria, então Jesus, no versículo 24, ele respondeu, então eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem também, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. A pergunta de Jesus foi, de onde era o batismo de João? Aqui ele está se referindo a João Batista, tá bom? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Que pergunta complicada. Que pergunta complicada. Porque agora quem ficou sem saída foi quem? Foram eles. Quem ficou sem saída foram eles. Diferente de Jesus, eles não conseguem dar uma resposta completa. Porque eles mesmos vão dizer isso. Eles mesmos vão dizer isso aqui. Se a gente continuar lendo, né, a gente vai perceber que eles não podiam, agora são eles que não podiam dizer que sim e nem que não. Vamos continuar lendo aqui que a gente vai entender. E eles, versículo 25 da metade para frente. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditaram nele? Porque eles também não acreditavam em João Batista. Correto? Mas, se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Ou seja, eles não podiam nem dizer que sim e nem dizer que não. Não podiam nem falar que era do céu e também não podiam dizer que era dos homens. Porque se eles dissessem que era do céu, eles estariam se contradizendo, porque eles não aceitavam as pregações de João Batista. Porque João Batista era um cara muito tranquilo e calmo, que olhava na cara das pessoas e falava assim, você é um safado sem vergonha, para de fazer isso que você está fazendo. Super calmo, super tranquilo. Igual os pregadores de hoje em dia, né? Você não pode falar nada, não julgueis, né? Porque a palavra de ordem de hoje em dia no mundo é não julgueis, né? Se falassem isso para Paulo, para João Batista, para Jesus, eu não sei o que ia acontecer. Porque os três, eu estou falando dos três porque os três eram terríveis assim nesse ponto. Terríveis no bom sentido, lógico, né? Mas tinham outros também. Mas esses três, você pode olhar lá. Quando Paulo falava, quando João Batista falava, quando Jesus falava, não tinha meio termo. Não tinha passada de mão na cabeça. Era como se diria hoje, era papo reto. O que é, o que não é, não é. Seja o seu sim. Oxe. Seja o seu sim, o seu não. O que passar disso vem do maligno. Seja o seu sim, sim, o seu não, não.
o que passar disso vem do maligno. E guardem esse texto, porque esse texto, ele traduz a parábola. Ele traduz a parábola dos 2 filhos, que nós já vamos chegar lá. Então Jesus, ele deixa eles numa situação muito mais complicada do que eles acharam que tinha deixado Jesus. Jesus obviamente sabia que eles não iriam responder. Porque, como eu disse, se eles dissessem que era do céu, eles estariam entrando em contradição e eles iam perder completamente a credibilidade com todas as pessoas. E se eles dissessem que não era do céu, que era dos homens, eles iam arranjar um baita de um problema. Porque só eles não reconheciam que João Batista era um profeta. Todas as outras pessoas, todo o restante do povo, reconhecia. Até Herodes reconhecia que João Batista era um profeta. Imagina então o povo que tinha fé, né, que acreditava de verdade. Então, qual foi a resposta deles? A resposta deles está no versículo 27, que eles disseram assim: então responderam a Jesus: a gente não sabe. Nós não sabemos. Bom, complicado, né? Complicado por vários motivos. Para eles, foi uma saída. Só que foi uma saída e que a gente pode, pelo menos, citar 2 coisas. Primeiro, a falsidade. Eles foram falsos para mentir, para falar, para responder. E a segunda eu acabei de entregar, que é a mentira. Eles mentiram para poder responder de uma forma que não ficasse ruim para eles, que não ficasse mal para eles. Porque se eles não acreditavam em João Batista, se eles já não obedeciam às palavras de João Batista, é porque eles não acreditavam. Então eles não acreditavam que fosse do céu. Se eles acreditassem que fosse do céu, eles estavam seguindo, correto? Então eles não acreditavam, então eles mentiram. Porque eles tinham uma opinião. Eles sabiam o que eles pensavam, eles sabiam o que eles acreditavam, mas eles não responderam o que eles acreditavam. Eles responderam algo que ficasse neutro. Eles responderam algo que ficasse, vamos dizer assim, nulo. Mas para isso eles mentiram. E esses eram os famosos crentes da época. Esses eram os famosos crentes. Bom, Jesus então respondeu, versículo 27, continuando. Ele por sua vez lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Então eu também não lhes digo com que autoridade eu faço essas coisas. Bom, aqui a gente pode pensar de várias formas. Por que que Jesus não quis mesmo assim responder, né? Eu acredito que uma das coisas é uma estratégia de Jesus, não era a hora. Não era a hora. E Jesus estava cumprindo o combinado, não estava? Se vocês responderem, eu respondo. Não foi esse o combinado? Então Jesus fez o que era combinado. Agora, tem uma outra questão também. Quando Jesus declara que ele não vai dizer porque ele não vai responder porque eles também não responderam, é porque Jesus tem uma coisa que Jesus afronta. Tem uma coisa que Jesus não tolera, que, na verdade tem várias, mas a que nós estamos citando aqui agora, que é a hipocrisia. A hipocrisia. Todas as vezes que Jesus estava de frente com o pecado, Jesus sempre afrontou o pecado. Correto? Correto? Jesus sempre afrontou o pecado e não o pecador. Ele afrontava o pecado. Certo? Como, por exemplo, no caso da mulher adúltera. Ele não afrontou ela, mas ele afrontou o pecado dela. Porque ele disse: vá e não peques mais. Jesus afrontou o pecado e não
a pecadora, correto? Agora, existem coisas no ser humano que Jesus afronta a pessoa. Uma delas é a hipocrisia. Porque aqui, na verdade, Jesus está afrontando eles, batendo de frente com eles, porque Jesus, ele não tolera hipocrisia. Outra coisa que Jesus não tolera, e se nós vermos outros textos, outros exemplos, é a mentira. Porque Jesus, ele não só fala a verdade, mas ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a outra coisa que Jesus não tolera e que ele afronta é o mentiroso. Não só a mentira, mas o mentiroso. Porque Jesus não tolera a mentira. Porque ele sendo a verdade, ele só trabalha com a verdade. E se nós olharmos outras situações em que chegaram mentindo para Jesus, Jesus, dessa mesma forma, ele afronta o mentiroso, porque ele não tolera a mentira. Jesus não tolera a hipocrisia, Jesus não tolera a mentira, e sabe qual que é a terceira? Jesus não tolera preguiçoso. O hipócrita, o mentiroso e o preguiçoso. São três coisas que a gente vê Jesus afrontando diretamente a pessoa. Porque não são apenas não são sentimentos da pessoa, não são áreas da pessoa, são coisas da própria pessoa. E que Jesus afronta porque são coisas que precisam ser eliminadas da pessoa. Não é um pecado específico, mas é uma virtude. Será que eu posso dizer assim? Não é virtude, qual que é a palavra? Virtude é só coisa boa. É um defeito. É um defeito da pessoa que precisa ser transformado. Amém? Amém? Amém. Se você disser amém, se você tem uma dessas coisas, você se livra disso. Amém? Amém. Amém. Então, Jesus vai contar uma parábola. Jesus vai contar uma parábola para poder mostrar para eles, a forma com que eles estão vivendo, como Jesus os enxerga, como Jesus enxerga eles. E aí ele vai dizer: o que vocês acham? Perceberam agora? Depois dessa discussão com eles, em que eles perguntam, Jesus fala: beleza, eu vou fazer outra pergunta. Se vocês responderem, eu respondo também. Ok? Não responderam, Jesus também não responde. Já que vocês não responderam, eu também não vou responder. Vem cá, o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, ele disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, ele foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Qual dos 2 fez? O primeiro, que foi o que eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Agora vocês estão entendendo? Primeiro, por que João está nessa história? Certo? Agora a gente está entendendo por que João está nessa parábola, né, no encerramento da parábola. E também nós estamos entendendo por que ele disse assim: vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Jesus sabia que eles não acreditavam em João Batista, na pregação, na palavra de João Batista. E ele deu uma chance para eles reverem os conceitos deles. Ele deu uma chance. Quando ele pergunta, quando ele faz a pergunta para eles, a respeito de João Batista, ele está dando uma chance para que eles possam repensar o que eles pensam de João Batista.
ele está dando uma chance deles se arrependerem. Porque a pregação fundamental de João Batista era essa: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Essa pregação era a pregação fundamental de João Batista: arrependam-se. E Jesus, ele termina aqui, depois que ele termina a parábola, ele fala que João foi até eles com a pregação da justiça. E pregação da justiça é o quê? O arrependam-se. Foi com eles com a pregação da justiça, mas eles não acreditaram nele. Mas os publicanos e as prostitutas, sim. E aí ele vai dizer então que os publicanos e as prostitutas que acreditaram, obviamente, estavam indo primeiro para o reino do céu. E aí ele fecha então dizendo: vocês mesmo vendo tudo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém? Deu para entender aqui o contexto, onde que João entrou e por que que Jesus termina falando isso, ok? A gente só precisa agora entender claramente a questão dos dois filhos. Aonde que se encaixam esses dois filhos? Bom, acontece que o primeiro filho, ele disse não, mas se arrependeu e depois foi. Então a gente pode dizer assim: ele disse não, se arrependeu, depois disse sim. Certo? Só que esse sim não foi de boca, foi de ação, foi de atitude. Ele fez, correto? O segundo disse sim, prontamente. Ele disse sim, mas ele não foi. Ou seja, a gente pode resumir dizendo: ele disse sim, mas depois disse não. Ok? Vamos traduzir isso aqui agora então. Os que dizem, quando Jesus disse assim sobre o primeiro filho, daqueles que dizem não e depois se arrependem e vão, são aqueles que entendem que, primeiro, eles recusam Cristo, recusam a pregação do Evangelho, certo? Porque vivem em pecado, vivem suas vidas no mundo, mas em determinado momento creem em Cristo, se arrependem dos seus pecados e depois dizem sim. Só que esse sim não é mais de boca, e sim de atitude, de verdade. Por isso ele disse: os publicanos e as prostitutas. E aqui, por que publicanos e prostitutas, pastor? Por que ele não disse assim, pecadores? Bom, porque pecadores todos são. E Jesus usa os publicanos e as prostitutas porque Jesus gosta de extremo. Ele gosta de usar extremo. E não que os publicanos e as prostitutas fossem mais pecadores, tá bom? Não é isso. Jesus jamais colocaria as pessoas em balança de pecado. Mas, aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas, quem eram as pessoas mais mal vistas lá naquela região e naquela época? Quem eram as pessoas mais mal vistas pelas pessoas, pela sociedade? Os publicanos e as prostitutas. Eles eram as pessoas mais mal vistas. Então Jesus está usando um exemplo de extremo para que eles realmente entendessem o que ele estava falando. Ele está dizendo: eles são a representação do primeiro filho, que estavam no pecado, ou seja, estavam dizendo não para o pai, mas se arrependeram, ouviram a pregação, se arrependeram e foram. E aí Jesus fala: esses estão entrando no reino dos céus primeiro, esses estão indo para o céu. Por quê? Já vou falar, dos 3 pontos aqui a respeito dos filhos. O segundo filho, aí a gente inverte a situação. O segundo filho é aquele que tem um sim muito fácil, muito rápido, prontamente, mas não tem atitude. Aqueles que estavam questionando Jesus, quem eram? Que eu falei assim, eram os crentes. Eram os crentes. É aqueles
que disseram sim para Deus. É aqueles que disseram sim para o Pai, mas não tem atitude, não tem arrependimento. Ou seja, o sim deles é só de boca. A fé deles é só de boca. Não tem atitude, não tem ação. Só falam o sim da boca para fora. Deu para entender? Já ficou meio pesado ou não? Não, tá de boa ainda, né? Vai ficar agora. Porque a gente já entendeu que Jesus citou, né? Citou 2 filhos. A gente já entendeu que Jesus falou assim: existe o primeiro filho, o que disse não, e todos nós, na verdade, antes de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né, recebermos, não aceitarmos, recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos arrependermos dos nossos pecados, nós éramos todos que diziam não, correto? Até o momento em que a gente se arrependeu, Jesus está considerando nós como pecadores, porque todos são pecadores para Jesus. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Todos são pecadores para Jesus, até o ponto em que se arrependem e se tornam filhos. Ok? Até o ponto que se arrependem e se tornam filhos. O primeiro filho, que é aquele que disse não, mas depois se arrependeu e foi. Os outros, então, são os hipócritas, que são aqueles que dizem sim para o Pai com a boca, mas que nas suas vidas não existe o fruto do arrependimento. Não existe o fruto do arrependimento, que é o que ele está dizendo para eles. João Batista veio e pregou a pregação da justiça, ou seja, ele disse: arrependam-se. Vocês se arrependeram? Não. Então vocês são o segundo filho, que ouviram, deram um sim de boca, mas não foram. Uma coisa interessante, aquele pai tinha 2 filhos, ok? Ele chamou os 2, correto? Ou seja, o Pai, Deus, ele chama todos. Ele chama todos. A resposta vem de cada um. Deus chama todo mundo, a resposta vem de cada um, tá? O que eu falei que ia ficar meio pesado é que é o seguinte: você se enquadra em um desses 2? Precisa, sabe por quê? Porque não existe terceiro filho. Só existe 2. Jesus englobou todas as pessoas nos 2 filhos. Ou seja, ele disse: existem os filhos que se arrependem e vão, existem os filhos que podem até dizer que sim, mas no coração e nas atitudes é não. Em outras palavras, ou é um ou é outro. Ou é um ou é outro. Não existe terceiro filho. Não existe um meio termo entre esses 2. Jesus está deixando muito claro: ou você é um, ou você é o outro. Ou você reconhece os seus erros, se arrepende dos seus pecados e vai para a vinha, ouve o chamado para ir para a vinha trabalhar, ou você é aquele que só fala da boca para fora, é um hipócrita e de fato você não foi, e você, como ele mesmo disse, não está onde? Pode falar, gente. Não está onde? No céu. Amém? Amém mesmo? 3 pontos
só para a gente finalizar. Primeiro, não existe vida com Deus sem arrependimento. 3 pontos dessa parábola, 3 pontos que Jesus deixou claro nessa parábola, ok? Não existe vida com Deus sem arrependimento. Que ele disse, vocês estão fora porque vocês não se arrependem. Vocês podem falar, mas na verdade vocês são hipócritas. Vocês falam da boca para fora, mas vocês não têm atitude. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Para Deus, todo homem, toda mulher, todo ser humano é um pecador. Ali, pode ver, como eu disse, ele usou aqueles exemplos dos publicanos e das prostitutas apenas para fazer um paralelo para eles ali, para que eles entendessem o que ele estava falando. Mas na verdade ele está dizendo, todos são pecadores. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores. Ou seja, se todos são pecadores, todos precisam passar pelo arrependimento. Então, não existe vida com Deus sem arrependimento. Para Deus, todo ser humano, por natureza, né, ele está na condição de pecador. Então, todos nós precisamos, assim como aqueles que Jesus chamou, precisamos receber a palavra de arrependimento. E que o terceiro ponto é que palavras são apenas palavras. Esses 3 pontos principais que eu queria tirar dessa parábola. Além da gente ter entendido por que Cristo contou essa parábola, a gente entendeu o contexto por que ele contou essa parábola, além da gente ter entendido quem são os 2 filhos e o que é necessário para que nós sejamos o primeiro filho, né, aquele que já dissemos não para Deus, mas nós nos arrependemos e agora a nossa vida é um sim para Deus. A nossa vida é um sim para Deus. Não da boca para fora, porque palavras são apenas palavras. Palavras são apenas palavras. É claro que a palavra tem poder. É claro que não estou tirando a virtude, agora sim é virtude, né? Não estou tirando a virtude da palavra. Eu estou dizendo que dentro dessa parábola, Jesus está dizendo que a palavra por palavra, ou seja, ela apenas falada, ela não tem valor nenhum. Se ela não for concretizada em ação, ela não tem valor nenhum. Aqui, palavras são apenas palavras. A condição de todo ser humano é de pecador. E não existe vida com Deus sem arrependimento. Amém? Uma parábola relativamente pequena. São o quê? 5 versículos? 5 versículos. São apenas 5 versículos. Mas que falados por Cristo, né? Sempre são poderosos e nos trazem muito ensinamento. Nos trazem muito conhecimento. E um conhecimento que não é um conhecimento dos homens, né? Não é um conhecimento humano, mas é um conhecimento de Deus. Queria que você se colocasse em pé. Uma coisa que eu penso, quando eu penso nessa questão de que palavras são apenas palavras, é que ninguém pode surpreender Deus. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas ninguém pode surpreender Deus. Não tem como surpreender Deus. Mas então como é que eu faço para agradá-lo? Bom, aí é diferente. Deus ele não é agradado sendo surpreendido. É exatamente o contrário. Nós agradamos Deus quando nós fazemos exatamente o que Ele espera.
essa seria de fato a forma de surpreender Deus. É fazer exatamente o que Ele espera. Às vezes as pessoas querem fazer coisas para surpreender Deus. Assim como muitas vezes tentam fazer coisas para surpreender outras pessoas. Deus não se ganha dessa forma. Deus se ganha fazendo exatamente aquilo que Ele espera de nós. Que é o que Cristo falou. O que o Pai espera é a obediência. E a obediência, ela vem através do arrependimento, porque primeiro eu começo me arrependendo da desobediência. E eu passo a obedecer. Deus não se surpreende. Então a gente não deve tentar surpreender Deus. O que a gente deve fazer é obedecer. Porque é assim que se agrada a Deus. É assim que se agrada a Deus. Foi Jesus mesmo disse isso. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele entendia que a melhor coisa que ele podia fazer, e olha que ele era o filho, hein? Ele entendia que a melhor coisa que ele podia fazer era tão simplesmente, não que isso seja fácil, mas tão simplesmente fazer aquilo que já tinha sido determinado para ele fazer. Fazer aquilo que Deus já esperava, que o Pai, já esperava que Cristo, o Filho, fizesse. E é exatamente isso que o Pai espera de cada um de nós. Que em nossa vida haja realmente arrependimento e que nós sejamos de fato como o primeiro filho. Aquele que em algum tempo já disse não. Talvez, não sei, não vou te julgar, mas vou fazer como Paulo e como João Batista. Se há algo de errado, arrependa-se. Arrependa-se hoje. Você pode não ter mais muito tempo. Arrependa-se hoje dos seus maus caminhos e obedeça a palavra do Senhor. Amém? Fecha os teus olhos.